Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os vereadores Paulo Messina, do PROS, líder da administração Marcelo Crivella, na Câmara de Vereadores, e o vereador Renato Cinco, do PSOL, a quem eu dirigi uma pergunta no bloco anterior. O prefeito Crivella, até aqui, está conseguindo cuidar das pessoas, como prometeu na campanha? Olha, 100 dias de governo, né? O prefeito poderia argumentar, ou o Messina, de que há pouco tempo ainda para fazer esse balanço. A gente tem que fazer, eu acho que o balanço do que está projetado a partir das ações que já aconteceram. E aí eu acho que a minha resposta é não. E eu vou dar 2 exemplos para demonstrar isso, né? Na questão da saúde, por exemplo. Durante a administração do Eduardo Paes, o orçamento da Secretaria de Saúde cresceu muito da nossa cidade. Mas ele foi todo canalizado para a contratação das organizações sociais, que não só não têm transparência e atendem mal a população, como realizam permanentemente o assédio moral contra aqueles trabalhadores que estão ali. Né? A gente recebe denúncias de assédio moral o tempo inteiro. Né? Inclusive agora, recentemente, demissão, né, de pessoas ligadas à OAS que reclamaram do atraso no pagamento, né? Pessoas que foram afastadas das organizações sociais. Uma medida que qualquer governo queira dar transparência, querer equilibrar as contas na saúde, tem que passar por um programa, né, de desprivatização. A privatização custa mais caro do que a ação direta da prefeitura nessas áreas e não traz os resultados que a gente gostaria, né? E uma outra coisa que eu queria destacar é que, da posse do Crivella para cá, a gente identificou uma presença permanente e constante da Guarda Municipal na repressão às manifestações. Anteontem, inclusive, um agente da Guarda Municipal quebrou em 4 lugares a perna de uma professora durante a manifestação contra a reforma da Previdência, né? A Guarda Municipal, até a gestão anterior, ela não se envolvia na repressão de manifestações. Hoje, ela está com uma tropa de choque, né, atacando os manifestantes. Várias vezes ao longo do ano a gente já viu isso acontecer. Então, isso daí eu acho que tem até a ver com a visão do secretário de Ordem Pública, que é uma pessoa, né, o coronel Amêndola, formada pelos órgãos de repressão, né? E só um detalhe importante é o seguinte, o Paulo falou uma coisa importante, que a percepção da população brasileira foi que a esquerda quebrou o país. Mas o país tinha um partido de esquerda no governo, mas não tinha um programa de esquerda sendo implementado. Isso que é muito importante que fique claro, né? Não foi o programa de esquerda que quebrou o país, foi um partido de esquerda aplicando um programa tradicional de direita. Vereador Paulo Messina, o senhor é líder do governo na Câmara de Vereadores e há dúvidas quanto à maioria do governo na Câmara. Há quem diga que existem 35 vereadores fechados com a administração Crivella. Há quem diga que esse número é de apenas 23, 25, porque exclui dessa conta o PMDB, que está ameaçando ir para a oposição. O PMDB, que é o partido do prefeito, do ex-prefeito Eduardo Paes, está dando mostras nos últimos dias de que não está nada satisfeito com a administração Crivella e deve formalizar o seu rompimento nos próximos dias. É isso mesmo? Não, acho que não vai acontecer esse rompimento do PMDB com... Não é do PMDB, né? Dos vereadores que fazem parte do PMDB. Vamos entender um pouco isso. Primeira coisa, de onde vem esse número de 23, 25, né? O bloco do governo não é necessariamente a base do governo, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no último governo do Eduardo Paes, o bloco do Eduardo Paes tinha 27 vereadores, mas a base do Eduardo tinha 44 vereadores. A base não necessariamente... Tem partidos que preferem ficar independentes do bloco, mas são partidos de base. Vou dar um exemplo. O PSC é um partido que tem 2 vereadores, pelo menos lá, que é a maioria do partido, né? O Cláudio Castro e o Tony de Paula, que são vereadores alinhados à base do governo, né? E não estão no bloco. Então, você não pode considerar a base só quem está no bloco. Vamos focar no PMDB agora. O PMDB é formado por vereadores muito experientes na Câmara Municipal, formado por vereadores muito experientes, e 90% desses vereadores muito experientes são vereadores, nenhum deles é vereador de primeiro mandato, muito pelo contrário, os vereadores mais antigos da Câmara estão ali nessa bancada de 10, mas 90% deles são vereadores que são eleitos pelos seus distritos, né? Por que da insatisfação? Eles são vereadores eleitos pelos seus distritos, pelos seus bairros. Então, tem vereador eleito por uma região lá, Irajá, Penha, Vaz Lobo, etc. e tal. Se esse vereador não recebe um atendimento bom, principalmente da conservação, porque ele é cobrado,
né? E aí a gente está falando de uma coisa republicana, né? Ele recebe o voto do cidadão para cuidar, para levar as demandas daquele cidadão para a prefeitura. O cidadão liga para um 746, não consegue resolver, tem alguma coisa emergencial ali, ele vai bater na porta do vereador que ele elegeu. Ou seja, se ele não está sendo bem atendido nesse campo, ele se rebela contra o governo. Se rebela contra o governo. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. A administração, o setor responsável pela conservação, não está atendendo a contento dos vereadores e isso está provocando esse início de rebelião no PMDB. É isso? A fala do PMDB é essa, que houve inclusive uma audiência pública ontem, né, provocada pelo PMDB, em que o secretário foi, ele não foi convocado, ele não foi obrigado, ele foi porque ele quis ir para o diálogo, né? E agora, um dos compromissos que ele assumiu com a bancada foi abrir agora a agenda a partir da semana que vem para ir recebendo essas demandas e dando prioridade para atendimento. O senhor acha que essa medida vai arrefecer essa insatisfação na bancada do PMDB? Eu acho que sim, porque a bancada do PMDB não é uma bancada que quer fazer oposição por fazer oposição, né? São vereadores, volto a falar, não é o partido do PMDB, são vereadores que têm a responsabilidade de dar respaldo para aqueles votos que eles tiveram, né? Então eles têm que atender aquela população e a máquina pública tem a obrigação de atender a população. Então essa ponte tem que ser feita, né? Eles estão brigando, eles estão se rebelando, para usar os seus termos, por um motivo específico, né? Nós estamos acabando o programa, mas tem uma questão que precisa ser discutida rapidamente. É a questão das obras inacabadas. Existem muitas obras inacabadas, mais de 100 obras que foram paralisadas, entre as quais eu destaco a Transbrasil, que é o corredor de BRT que liga, enfim, a Zona Oeste até aqui a região da rodoviária, que está paralisada, e também clínicas da família. Na verdade, tem mais de 30 clínicas da família com obras paralisadas. Como é que vão ficar essas duas situações? Porque há dinheiro público ali, vão ser concluídas ou não vão? O que o senhor acha, vereador Renato Cinco, e que tipo de avaliação o senhor faz dessa paralisação de obras importantes, onde houve investimento pesado do dinheiro público? Rapidamente, que eu quero dar a oportunidade a ele responder também. Olha, na verdade, essa pergunta cabe mais a ele. Mas né? o senhor, como oposição, o senhor acha que é isso mesmo, que tem que concluir, ou o senhor, o senhor discorda dessas obras, acha que elas são impertinentes? As obras elas têm sempre que ser concluídas. Agora, eu acho importante chamar a atenção do seguinte, essa última resposta que o Paulo deu a respeito da questão do PMDB, né, demonstra o seguinte, o que eu estava falando, não existe uma proposta diferente do governo Crivella em relação ao que foi o governo do PMDB. Por isso que essa oposição deles é de mentirinha, é uma oposição por cargos, não é uma oposição programática. O PSOL faz uma oposição programática republicana. A gente não quer cargos, a gente quer que as políticas... Vereador Paulo Messina, a paralisação das obras. Como é que o senhor vê isso e que tipo de informação o senhor tem sobre a continuidade dessas obras? Vamos lá. Rapidamente, que nós estamos com um minuto. Nós estamos com um minuto para encerrar o programa. Não tem cargos do PMDB, tá? É só atendimento à base. Mas vamos ver, lá. Né? Se não vai ter. Vamos lá. Vereador, vamos lá. Um minuto, vereador. Vamos lá. As obras têm que continuar. A Transbrasil, ele já deu, o próprio Crivella já deu a palavra dele que vai continuar. E essas obras, todas elas... As clínicas da família, são mais de 20 as clínicas da família, o problema não é terminar de construir. O problema é o custeio delas depois. Então, provavelmente, essas obras vão ficar para o final desse ano ou para o início do ano que vem. Porque depois que você completa a obra, você tem que colocar médicos, você tem que colocar enfermeiros, você tem que colocar material, tem que colocar... E aquele custeio não está previsto no orçamento desse ano. Esse é o problema, porque esse orçamento desse ano ele foi feito pelo governo anterior e não previu a colocação desse custeio ali. O senhor fez uma entonação parecida com o prefeito Crivella. A gente vai pegando o traquejo, né? A gente vai pegando o jeito. Está bem parecido. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, vereador Renato Cinco, por ter comparecido também. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.